Polícia Civil identifica corpo que foi encontrado às margens do rio Paranaíba. Obra de recapeamento na Avenida Fátima Porto tem interdição de trechos da via e desvio de trânsito. E mais. Cerca de 5.000 doses da vacina contra a gripe estão disponíveis em Patos de Minas. Reajuste de medicamentos. Preços devem variar de acordo com a concorrência entre produtos. Colégio Universitário abre matrículas para últimas vagas do Trilhas de Futuro. Dia Mundial do Autismo reforça a necessidade da conscientização sobre o transtorno. Atlético empata sem gols e o Cruzeiro sofre derrota na estreia pela Copa Sul-Americana. Atletas do Jiu-Jitsu, mantido por projeto social, conquistam medalhas em competição regional. Morador é obrigado a deixar carro na rua por causa de buraco feito pela Copasa em frente à garagem. Com dificuldade de locomoção, cliente reclama da falta de atendimento preferencial em agência da CEMIG. É agora, no NTV News. No bairro Nossa Senhora das Graças, um homem foi preso suspeito de tentar furtar cerca de 10 quilos de milho e um carrinho de mão. O homem de 45 anos é suspeito de invadir uma residência no bairro Nossa Senhora das Graças. Após revirar toda a residência, ele simplesmente saiu de lá com um carrinho de mão e uma sacola dentro desse carrinho. Sacola essa que continha cerca de 10 quilos aí de milho e ele simplesmente saiu. O proprietário da residência, de 47 anos, visualizou toda essa ação, então ligou para o seu pai pedindo para que ele voltasse para casa o quanto antes. Quando o pai voltou para casa correndo, no meio do caminho, deparou com um suspeito de 45 anos andando tranquilamente com esse carrinho. O pai então questionou o suspeito sobre isso e ele alegou que era dele, mas não era. Ele, desesperado então, o suspeito ameaçou fugir e tentou correr. E foi contido aí pelo pai e pelo filho, que moravam na residência e estavam na rua. Foi contido e a polícia militar foi acionada. Chegando ao local, a polícia militar aí deparou com todas essas informações. Então, deu voz de prisão ao suspeito de 45 anos. O carrinho de mão, que era usado pelo proprietário da residência para uma construção a qual ele estava fazendo, mais os sacos de milho e cerca de 10 quilos, foram então recuperados pela polícia militar, devolvidos ao dono. O suspeito de 45 anos foi preso e irá responder por esse crime. Esta quarta-feira, a Polícia Civil confirmou a identidade do corpo encontrado no dia 25 de fevereiro, às margens do rio Paranaíba, no município de Coromandel. Trata-se de um corpo de um jovem de 23 anos, desaparecido desde o dia 25 de janeiro deste ano. Segundo a polícia, a identificação foi feita com base em vestimentas e outros elementos reconhecidos por familiares da vítima. Devido ao avançado estado de decomposição, os restos mortais foram encaminhados ao Instituto Médico Legal em Belo Horizonte para exames de DNA e devem confirmar oficialmente a identidade. A Polícia Civil informou ainda que já tratava o caso como homicídio e que vinha conduzindo investigações avançadas que levaram à deflagração da Operação Monstros no dia 27 de março, quando vários suspeitos foram presos por envolvimento neste crime. As investigações para esclarecer as circunstâncias do assassinato e identificar todos os responsáveis continuam sendo realizadas. Olha, eu vou para o intervalo. A seguir a gente fala do reajuste de medicamentos. Preços devem variar de acordo com a concorrência entre produtos. O Colégio Universitário abriu matrículas para as últimas vagas do Trilhas de Futuro. E no Dia Mundial do Autismo, data reforça a necessidade de conscientização sobre o transtorno. Teve início na última segunda e vai até a próxima sexta-feira o período de matrículas para as últimas vagas do Trilhas de Futuro do Colégio Universitário do Unipam. O programa idealizado pelo governo do estado de Minas Gerais objetiva capacitar jovens e adultos para atuarem no mercado de trabalho por meio da formação técnica gratuita. As vagas para técnico em logística já foram preenchidas, restando apenas algumas vagas disponíveis para técnico em soldagem.
Nós, no Colégio Universitário, nós estamos com vagas remanescentes disponíveis. Então, para aqueles candidatos que têm interesse em estudar aqui no Colégio Universitário, usando de toda a nossa infraestrutura, então esse é o momento, não pode perder essa oportunidade. Podem participar, né, se inscrever, aqueles alunos que estão regularmente matriculados nos segundos e terceiros anos do ensino médio, também do ensino médio integral, da educação de jovens e adultos e também aqueles alunos que já concluíram o ensino médio. Então, essa é a oportunidade. Nós estamos com vagas limitadas, então aqueles que têm interesse, vêm fazer essa matrícula, vai procurar a Secretaria Acadêmica do Unipan, situada no bloco A, no primeiro piso, munido de documentos pessoais, um comprovante de residência e também uma declaração de escolaridade. Os cursos são oferecidos no turno da noite, justamente dando essa oportunidade, né, para aqueles alunos que desejam capacitar ainda mais, que também, ou aqueles que já estão inseridos no mercado de trabalho. Então, essa é a oportunidade, venha, né, para conhecer um pouco mais. Maiores informações podem também nos ligar no 0800 940 4006 ou vir até aqui o colégio, que nós estamos aqui à disposição para atendê-los. Além das inscrições feitas aqui no Unipan, tem alguma forma aí das pessoas se inscreverem através de algum site ou algo do tipo? Não, nesse momento ele pode inscrever somente aqui na Secretaria do Unipan por se tratar de vagas remanescentes. Então, esse candidato que tem interesse em estudar aqui no Colégio Universitário, ele precisa comparecer aqui pessoalmente, munido da documentação. E além disso, a gente sabe que os estudantes que optarem por ingressar no Trilhas de Futuro recebem também uma mensalidade, né? Como é que funciona? Isso, então, o mais importante também, né? Claro que agregar conhecimento também essa ajuda de custo oferecida pelo governo. Então, esse aluno, né, esse estudante, ele pode receber até R$400 mensais, né, para ajudar com transporte e alimentação. Então, friso novamente que essa é a oportunidade, além de capacitar para o mercado de trabalho, e também vai ter essa ajuda de custo para custear, né, durante todo esse processo que estiver aqui estudando conosco. Já está em vigor o reajuste aplicado ao preço dos medicamentos, que tem faixas de percentuais com variações de acordo com o nível de competitividade de cada produto. O reajuste não ocorre de forma automática, mas estabelece um limite máximo permitido para o aumento dos preços. A definição dos valores fica a cargo das farmacêuticas, distribuidoras e comerciantes. Por enquanto, a população ainda não sentiu os impactos dessa mudança. Não, desse aumento agora não, porque ainda não comprei. Peguei aqui agora o da diabetes, né? Que é pela farmácia, a gente pega de graça, é o único. Os outros ainda não comprei esse mês. Então tem pressão que vai aumentar um pouquinho, né? Mas fazer o quê? Tem que tomar, né? Para mim não faz diferença não, porque muitos deles eu pego pela farmácia popular. Aí não faz muita diferença, se fosse para comprar tudo, fazia. De acordo com a Anvisa, a legislação prevê um reajuste anual no valor dos medicamentos para evitar aumentos excessivos, garantindo que a população continue tendo acesso aos tratamentos e mantendo o poder de compra aos consumidores. Com a atualização, fabricantes, distribuidores e comerciantes de medicamentos podem reajustar os preços dentro dos seguintes limites. Categoria 1. Aumento máximo de 5,6% para remédios com alta concorrência no mercado. Categoria 2. Aumento máximo de 3,83% para remédios com concorrência moderada. Categoria 3. Aumento máximo de 2,60% para... Hoje é celebrado o Dia Mundial do Autismo. A data reforça a conscientização sobre o transtorno que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, atinge cerca de 70 milhões de pessoas no planeta. Mesmo com avanços nos últimos anos, o número de pessoas dentro do espectro autista vem crescendo e o desafio da inclusão ainda é grande. Cadê o avião? Aos poucos, cada peça encontra o lugar certo. O gesto, que pode parecer simples, tem um grande significado para Bernardo, de 6 anos. É a prova de que, com o apoio da Sara, ele está trilhando um caminho de evolução. Você vai trabalhando todo dia, o tempo de permanência, o contato visual, e você vai almejando e você vai conseguindo alcançar aquela proposta que você teve, né? Eu costumo pactuar com os pais assim, qual que é o seu objetivo? O
que você espera neste momento daquela criança? E ali a gente vai juntos, pactuando e trabalhando juntos, dentro daquele processo evolutivo. Desde 2020, a fonoaudióloga atua exclusivamente com crianças dentro do espectro autista. O objetivo aqui é unir técnica e acolhimento para estimular a autonomia. A gente vai estimulando para que a gente consiga colocar a criança no padrão de normalidade, vamos dizer assim, na faixa, né, do que é esperado para aquela idade. Enquanto Bernardo participa das terapias, conversamos com Maria Luísa, mãe do menino. Durante a pandemia, ela notou alguns sinais no filho que indicavam a necessidade de buscar um diagnóstico. Eu sou a mãe da era de tecnologia, né? Então, desde quando eu fiquei grávida do Bernardo, eu baixei um aplicativo que falava de todo o desenvolvimento dele até os 2 anos de idade. E aí, quando o Bernardo estava por volta de 8 meses de vida, ele começou a ter atraso nos sinais que o aplicativo dizia que ele tinha que estar fazendo de alguns comportamentos. E isso foi um grande alerta para mim como mãe. Falar de autismo é reconhecer a diversidade. Cada indivíduo tem características únicas e precisa de diferentes tipos de assistência. Os níveis de suporte variam de 1 a 3 e quanto maior o grau, maior a necessidade de apoio. O autismo não é doença, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, ao longo da vida, o sujeito ele sempre vai apresentar as alterações, as características do autismo, né? E não é algo que com remédio você vai ser curado, né? Então, como transtorno do desenvolvimento, esse indivíduo vai apresentar aí comportamentos estereotipados, repetitivos, déficit na comunicação social. Lorena destaca que a forma como as pessoas autistas reagem a estímulos sensoriais nos ajuda a compreender a vivência de cada uma delas. Este vídeo, produzido no Reino Unido, ilustra essa questão. A simulação retrata as reações de uma criança com hipersensibilidade a estímulos do ambiente. Às vezes a criança não consegue lidar muito bem com barulho e aí esse barulho vai fazer com que ela esteja sobrecarregada, né, a nível de estímulos e ela não consiga permanecer naquele ambiente. E aí às vezes a criança ela é não verbal e ela não consegue avisar sobre esse excesso de estímulos que ela está recebendo e aí ela vai entrar em crise. No Brasil não existem levantamentos precisos sobre o número de pessoas dentro do espectro autista. Estimativas da Associação Brasileira do Autismo apontam cerca de 2 milhões de indivíduos, quase 1% da população. Crianças e adultos que, além de lidar com os desafios do dia a dia, também encontram barreiras provocadas pelo preconceito e pela desinformação. Daniele é advogada e atua na defesa das pessoas com deficiência desde 2019. Ela conta que uma importante mudança na legislação veio em 2012. Naquele ano, a Lei Berenice Piana trouxe o reconhecimento da comunidade autista como pertencente ao grupo de pessoas com deficiência. É ela que garante expressamente, define expressamente que os autistas são considerados, para todos os efeitos legais, pessoas com deficiência. Mas para promover a inclusão, é preciso ir além da criação de leis. É essencial mudar a cultura. E para ajudar nisso, nasceu o livro Didi e a Menina que Falava com as Mãos. Um jeito de ressignificar as dores da infância. Daniele, autora da publicação, viveu 41 anos sem saber que fazia parte do espectro autista. O diagnóstico veio 3 anos depois do nascimento do filho Daniel, que também é uma pessoa com autismo. Passei por bastante bullying, por situações de muito preconceito, e de dificuldades no ambiente escolar, na infância e na adolescência. E aí o livro toca um pouco sobre isso, Didi era o meu apelido de bullying, era um apelido pejorativo, que eu transformei, ressignifiquei e fiz o livro, Didi, a Menina que Falava com as Mãos. A Didi, personagem do livro, cresceu e se tornou, na vida real, uma mulher que hoje entende melhor a própria identidade. Maria Luísa, a mãe do Bernardo, aquela que você conheceu no início da reportagem, também sonha com um futuro simples
e bonito para o filho. Eu não sei o que espero do futuro, não sei se ele vai falar. Meu sonho é que ele falasse mãe, pai, né? Coisas assim básicas, mas eu quero que ele seja feliz, que ele tenha respeito, que ele seja tratado como um ser humano maravilhoso que ele é, porque eu não trocaria ele por nada, ele é o amor da minha vida. A palavra é respeito, né? Daqui a pouco tem a previsão do tempo para este meio de semana. A gente vai falar de esportes. O Atlético empatou sem gols e o Cruzeiro sofreu derrota na estreia pela Copa Sul-Americana. E ainda, atletas do jiu-jitsu, mantido por projeto social, conquistam medalhas em competição regional. Na noite desta terça-feira, estreia dos clubes mineiros pela Copa Sul-Americana, o Cruzeiro foi derrotado e o Atlético ficou no 0-0. O time celeste, embalado pelo triunfo na primeira rodada do Brasileirão, foi até a Argentina enfrentar o Unión de Santa Fé. Foi o primeiro encontro entre as equipes e o Cruzeiro encontrou um adversário que faz uma campanha irregular no campeonato argentino, com apenas 2 vitórias nos últimos 11 jogos. A partida aconteceu no estádio 15 de abril e o Cruzeiro lutou até os minutos finais, mas acabou sofrendo o gol da derrota nos acréscimos do segundo tempo. Com isso, a equipe mineira retorna a Belo Horizonte sem pontuar na estreia da Sul-Americana. Já o Atlético Mineiro foi até Cusco, no Peru, para encarar o Cienciano no estádio Inca Garcilaso. Mesmo criando boas oportunidades durante o jogo, o Galo enfrentou dificuldades na altitude e na falta de pontaria nas finalizações. Fausto Vera e Hulk chegaram a carimbar o travessão, enquanto Everson teve que agir em 2 momentos para evitar o pior. No fim, o marcador não saiu do 0-0. E o Atlético garantiu seu primeiro ponto no torneio. Pois é, o Atlético volta a campo no domingo, às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro, quando recebe o São Paulo no Mineirão. No mesmo dia, às 18h30, o Cruzeiro joga fora de casa no Beira-Rio, onde vai encarar o Internacional, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Atletas mirins do jiu-jitsu patense vêm se destacando em competições e conquistando medalhas. A iniciativa faz parte do projeto social Chave da Vida. Muito esforço, dedicação e disciplina. É isso que as crianças do projeto social Chave da Vida aprendem enquanto treinam jiu-jitsu na Praça Céu. Além das técnicas da luta, o projeto busca ensinar valores e transformar vidas. Satisfação eu chego a rupiar de falar, né? Você vê lá, você tá ao lado do tatame, cobrando, mostrando o que fazer, não tem nada melhor, cara. E pra você ver, o resultado tá aí, ó, na mão, no pescoço. Aí você vai olhar e fala, Carlos, como é que você faz, cara? Cara, pra mim, eu não sei nem te explicar a alegria que é, a vontade que eu tenho de eu estar aqui, chamar a atenção da meninada, cobrar, mostrar, ver resultado. Você vê um resultado, é muito bom. Se eu vejo as crianças chegar aqui com 5 aninhos, a criança depois de 1 ano já tá trazendo resultado pra gente. É interessante pra caramba, eu fico feliz. Em uma competição realizada na cidade de Coromandel, os alunos conquistaram excelentes resultados. A gente levou 12 alunos, foi 2 primeiro lugar e 10 segundo. E é nítido perceber no olhar e nas palavras das crianças a alegria de conquistarem medalhas, troféus e até mesmo um cinturão. É um cinturão que eu trouxe lá de Coromandel, que foi com muito esforço. E graças a isso foi ao meu professor, que fica me ensinando muito, pegando no meu pé, mas eu ganhei por causa dele. A competição foi boa, né? Os atletas deram o máximo, trazeram muitas medalhas, mas também foi muito bom, o esforço foi grande demais. Você tá feliz? Tô. Mostra pro pessoal de casa aí.
Que meu cinturão que eu ganhei com muito esforço, graças ao meu professor. A primeira luta foi um pouquinho difícil, né? Eu tentei finalizar, mas como o de Carlos falou, é na garra e no esforço que a gente tenta. E a segunda luta eu consegui, ouvindo de Carlos, com o esforço dele, com o esforço do meu pai, que meu pai também faz. Eles sempre me ensinaram, então é com esse esforço que eu tento ganhar. Essa daqui é a minha primeira medalha de segundo, mas tô feliz. A gente entende que quando a gente perde, a gente tem que treinar mais, forçar mais e mais na garra pra quando chegar lá a gente querer revanche, ganhar da mesma pessoa e ganhar mais. Eu tenho 3 lutas, mas perdi as 3. Mas eu ganhei por causa que falaram que eu mereço, caso que eu ganhei 3. Não, perdi. Eu ainda lutei 3. Alice conquistou a medalha de prata em sua categoria e já faz planos para a próxima competição, prometendo voltar com o ouro. Eu tentei lutar, né? Infelizmente eu perdi, mas na próxima eu vou treinar para tentar ganhar de novo. E é isso. Eu fiquei um pouco triste, mas depois eu entendi que é só me esforçar mais, que da próxima eu tento ganhar. Para Paulo e Pérsia, que têm filhos no projeto, iniciativas como essa são essenciais. Um projeto desse aqui, ele tira muita criança da rua, né? Criança vem pra cá, aprende disciplina, tá fazendo um esporte, não tá aí na rua fazendo bagunça, não tá aprendendo coisas erradas, né? Então eu acho que deviam ter mais projetos e devia ter mais ajuda também, o povo poder olhar mais para a criança, olhar mais por esse projeto. A gente tenta se desdobrar da forma que pode, mas o que esse cara faz é surreal. Poderia ter um pouco mais de abraço das autoridades, da prefeitura. A prefeitura nos ajuda no que pode, mas eu acredito que os empresários, as pessoas de poder maior aquisitivo dentro de Patos poderiam vir aqui conhecer o projeto, ver a humildade. O professor Carlos destaca que com mais apoio, as crianças poderiam alcançar voos ainda maiores. A prefeitura ajuda a gente com o espaço e essas competições perto, eles arrumam ônibus. Nunca deu problema, não. O espaço aqui é da prefeitura, tatame da prefeitura, o espaço da prefeitura, o espaço é excelente. E as viagens que a gente foi, a prefeitura ajudou com o transporte. A dificuldade maior que eu tenho hoje, essa competição que teve domingo, eu só não levei mais aluno por condição financeira. Porque essas competições é paga, eu tenho que pagar. E tem muita gente que não tem condição. E se tiver alguém que quiser patrocinar o projeto, quiser pôr a logo da empresa no kimono dos meninos, a gente agora em julho a gente está organizando para a gente ir para Brasília. A gente vai levar 10 atletas para poder competir lá. Já é uma visibilidade bem maior. Se tiver alguém que tiver interesse em patrocinar o projeto, quiser que a gente põe a logo no kimono, mostra, cara, as portas estão abertas, né? E aí agradecer as crianças, né? As minhas crianças aí que tá de parabéns por ter conseguido esse resultado. E o mais é isso mesmo. Agradecer vocês mesmo de estar aqui dando essa força pra gente. Boa iniciativa, né? Agora vamos saber como é que fica o tempo em Patos de Minas e na região. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Óticas New Color. Pensou em ótica? Lembrou New Color. A previsão do IMET para quinta-feira é de céu com muitas nuvens e calor. A umidade relativa do ar deve registrar 50%. Em Patos de Minas, mínima de 21 e máxima de 30 graus. Em Lagoa Grande, variam de 22 a 33. Em Arapuá, de 20 a 29. Em Presidente Olegário, a máxima prevista é de 32 graus. Em Patrocínio, de 20 a 30 graus. E em Vazante, mínima de 21 e máxima de 32 graus nesta quinta-feira.
Em instantes aqui no News, a gente mostra que obras de recapeamento na Avenida Fátima Porto tem interdição de trechos da via e desvio de trânsito. E você vai ver que morador é obrigado a deixar carro na rua por causa de buraco feito pela Copasa em frente à garagem. Com previsão de conclusão para até 30 dias, teve início a obra de recapeamento da Avenida Fátima Porto, em Patos de Minas. Essa é a última etapa do projeto, que contempla a revitalização de 11 vias pela cidade. O trabalho começou na manhã desta quarta-feira, no cruzamento da Avenida Fátima Porto com a Rua Edécio Pedro Romão e foi até as proximidades da Avenida Brasil. A Fátima Porto já está bastante deteriorada, o serviço de asfaltamento dela. Então nós estamos aqui agora com esse recurso, vindo já da deputada Ludmila, onde já foram feitos também outros serviços em outras ruas da cidade, foram mais 10 ruas, faltando aqui a Fátima Porto. Aqui era um serviço mais complexo. Inicialmente nós estamos trabalhando aqui com o serviço de revitalização da pista. Ontem trabalhamos com o mesmo material de Seu e o quê, mas fazendo a recomposição da pista, regularizando ela. Pelos próximos 30 dias, a avenida será interditada em pontos distintos até que o trabalho seja totalmente finalizado. Em alguns desses pontos, pode haver a interdição total ou apenas de meia pista, dependendo do que estiver sendo realizado no momento. Da pista do lado direito, direção ao centro, aqui da Olinto, da Filgueira, aqui da rua, aqui próximo ao Posto Canadá, nós estamos descendo em direção ao centro e vamos trabalhar. Ontem trabalhamos com serviço em meia pista, mas hoje, como é um serviço de asfaltamento completo, de acabamento, não tem como trabalhar com meia pista. Nós vamos trabalhar com interdição de pista total, mas por partes. Essa obra já vem sendo planejada já há bastante tempo, junto com a empresa Estrela, que já tinha esse contrato em andamento. A informação, talvez até mesmo para a imprensa, que talvez não tenha sido informado anteriormente. Mas eu acho que, da mesma forma, o serviço do trânsito da equipe nossa de obras, ela já é um serviço natural que caminha como todo o andamento de qualquer outra obra. Após o recapeamento de mais um trecho da Avenida Fátima Porto, a empresa responsável finalizará os serviços de meio-fio, sarjeta e sinalização em todas as vias contempladas. É importante que os motoristas estejam atentos aos locais onde as obras estão acontecendo para que transtornos sejam evitados. Respeitar as sinalizações, né? Se aqui a gente está pedindo interdição total, então que os motoristas procurem outras vias, outros acessos em outros lugares, porque aqui vai ser um pouco mais complicado. Chegando aqui, estando interditado, para ele retornar, acaba complicando. Então, há um alerta já para os motoristas, procurando também outras vias de acesso aqui nesse trecho aqui da Fátima Porto que vai estar interditado. Todo o serviço que a gente está fazendo de recuperação, de revitalização e de recuperação traz um certo transtorno. E esse transtorno é no trânsito. Então, que as pessoas tenham essa compreensão e que o que está sendo feito aqui é para a melhora, uma vez que a Fátima Porto já estava toda deteriorada. Uma moradora do bairro Planalto está indignada com o serviço prestado pela Copasa na porta de sua residência, onde um buraco tem impedido o acesso de veículos. Mais uma vez, a nossa equipe de reportagem foi chamada pelos moradores para reclamar sobre os transtornos causados pela Copasa, dessa vez aqui no bairro Planalto. E a gente vai falar com a moradora. Eliana, conta para nós o que está acontecendo. É porque na quinta-feira o banheiro do meu menino tinha entupido. Aí eu peguei, abri a caixinha e falei, às vezes é lá dentro do banheiro, eu vou tentar desentupir. Aí assim que eu abri, eu enfiei um arame, não era o banheiro, era do lado da Copasa. A gente ligou para eles vieram e enfiaram o arame e disse que não conseguiu desentupir. Tinha que vir outros na sexta-feira para poder abrir aqui e ver o que estava acontecendo, se tinha alguma coisa que não estava passando o arame. Aí eles veio na sexta-feira, abriram esse buraco aqui, essa catrela aqui, e lá eles conseguiram desentupir. Desentupiu lá e foi umas 4 horas mais ou menos que eles desentupiram. Eles me chamaram aqui de fora e falaram, aqui nós desentupiu, aqui tem que chamar alguém para drenar o esgoto e poder tapar aqui para vocês poderem pôr os carros para dentro. Não tem como pôr carro aqui dentro. E desde de sexta-feira tá esse buraco aqui, e não tá conseguindo pôr os carros para dentro, porque desde sexta-feira os carros estão aqui fora, porque eles não taparam o buraco até hoje. Você chegou a ligar lá novamente e pedir para eles virem tampar?
Liguei, segunda-feira eu liguei e eles disseram que lá a obra estava concluída. Que lá de 4h28 eles tinham concluído tudo. Mas não é verdade, porque aqui está o buraco aqui do mesmo jeito. Aí eles vieram, pôs o asfalto aqui ontem, aí não o buraco é do mesmo jeito. No buraco eles não estão mexendo, o buraco é o principal, que a gente precisa guardar os carros lá dentro. Como é que o carro vai ficar na rua? Não tem como. Aqui a gente consegue perceber uma equipe trabalhando no local, cobrindo parte do local onde foi feito um pequeno buraco, mas a parte principal, que é essa cratera localizada bem na garagem da casa da Eliana, eles não têm previsão de tampar. E fica aí para eles, né, Eliana, esse pedido para que eles venham terminar a obra realmente, né? Porque eu quero que eles tampem aqui para a gente guardar os carros. A gente fica preocupado de dormir e deixar os carros na rua. Porque, gente, se acontecer alguma coisa, ninguém vai acudir, ajudar a gente com nada. Aí, pelo menos, tapar esse buraco para poder guardar os carros. Olha, a Copasa informou que realizou no último dia 28 manutenções no ramal de esgoto do imóvel e uma das valas foi fechada na mesma data. A previsão, segundo a companhia, é que todo o serviço com a restauração do passeio seja concluído até esta quinta-feira, amanhã. A seguir aqui no News, cerca de 5.000 doses da vacina contra a gripe estão disponíveis em Patos de Minas. E com dificuldade de locomoção, o cliente reclama da falta de atendimento preferencial em agência da CEMIG. Com 21 salas de vacina no meio urbano de Patos de Minas e o auxílio de um vacimóvel, cerca de 5.000 doses da vacina contra a gripe devem ser aplicadas nessa primeira etapa de vacinação aos grupos prioritários. Patos de Minas iniciou na última terça-feira, 1º de abril, a campanha de vacinação 2025 contra a gripe. O Ministério da Saúde tinha previsto ela para começar no dia 7 de abril, mas como nós já tínhamos recebido as doses, a gente resolveu já começar no dia de ontem para ir adiantando a vacinação da população. 21 unidades de saúde familiar já estão disponíveis para vacinação contra a influenza no município e também 4 equipes foram disponibilizadas na zona rural. Também está disponível para vacinação o Vacimóvel, que você pode acompanhar a sua agenda nas redes sociais da Prefeitura. É importante destacar que a vacinação contra a influenza não faz com que a pessoa não pegue a doença, mas previne a gravidade dos sintomas e estimula o corpo a produção dos anticorpos. A vacina contra a gripe é o método mais eficaz que nós temos hoje para evitar com que as pessoas venham a desenvolver a doença. Então a vacina vai induzir o organismo a produzir anticorpos, que são as proteções naturais que o corpo consegue produzir para que a pessoa não fique contaminada. O público-alvo da campanha do SUS no município serão cerca de 43.000 pessoas e a meta de cobertura é de 90%. A gente tem um público que é o público que entrou para o calendário de rotina, que são as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, as gestantes e os idosos acima de 60 anos. Além desses, a gente tem o público que é prioritário, que é quem? Trabalhadores de saúde, as pessoas com comorbidades, os professores, tanto da educação básica quanto superior, o pessoal da Força Armada, salvamento, moradores de rua, pessoas com deficiências permanentes, dentre outras. E esse ano, os trabalhadores do Correio também entrou como público-alvo. Todo mundo vacinado é a forma segura de ninguém estar passando para ninguém, Lógico que tem pessoas que, por questões de idades, abaixo de 6 meses, acima de 60 anos de idade, por algumas condições específicas, como pessoas que têm diabetes, pessoas que são fumantes, que têm alguma pneumopatia, tem uma chance muito maior. Mas, se todo mundo estiver vacinado, a propagação da doença é muito menor. A rede particular também tem a vacina disponível para a população e não há necessidade de agendamento prévio. A rede privada ela trabalha geralmente com vacinas tetravalentes, E são vacinas importadas, que são feitas por processos de qualidades bem altos, bem seguros. Então a vacina fica geralmente nessa faixa aí de uns R$100.
E vale ressaltar a importância de manter o cartão de vacina sempre atualizado. A vacina ela não é para evitar da pessoa ter, alguma doença pela influenza, mas para evitar o quê? Uma complicação, um agravamento e às vezes até um óbito por alguma doença causada pelo vírus da influenza. Essa que é a importância. Todas as vacinas, elas funcionam com uma proteção prévia. Então, o que acontece? A pessoa ela deve tomar com uma antecedência, em relação à data que tem uma propagação maior. O que a gente vê, é que às vezes a pessoa ela deixa para depois, quando começa a aumentar o número de casos, ou quando começa a mudar a temperatura e algumas outras situações, e às vezes já é tarde. Funciona como se fosse um seguro, Você tem que estar preparado antes da hora que for necessário de utilizar. Para quem procurar a vacinação da rede pública, é fundamental ficar atento à documentação a ser levada no dia da vacinação. É importante estar levando o cartão de vacina, um documento com foto e que tem o CPF. E se fizer parte desse público aí que a gente considera como prioritário, tem que levar um comprovante. Então, se você é professor, levar um comprovante de que você é professor. Se você tem alguma doença que encaixa, está levando esse relatório médico que comprova essa doença. Então, algum documento que comprova essa situação. Aqui na unidade de saúde do bairro Guanabara, quase 90 pessoas já procuraram a vacinação e todos preocupados com a manutenção da saúde. Considero muito importante, acho que o Brasil sempre foi um país da vacina, desde muito tempo. Estou preocupada porque hoje em dia a gente tem que ficar atento ao cartão de vacina, manter sempre atualizado para cuidar da saúde dele e do bem-estar dele também. Todos nós brasileiros sabemos da importância dessa campanha de vacinação. Então é muito importante que todos venham, tragam seus filhos, venham vacinar, porque é melhor a gente prevenir, agora, porque depois, senão vai sair mais caro no bolso. Então é tempo que vacinar. Exatamente, melhor prevenir. Agora tem reclamação relacionada à falta de atendimento preferencial para pessoas com deficiência na agência da CEMIG em Patos de Minas. Você já deve ser acostumado a receber a sua conta de energia todos os meses na sua casa. Mas para o senhor Ronaldo, esse ano de 2025 começou um pouco diferente, pois nenhuma vez a conta chegou na caixinha dos seus correios e ele teve que vir presencialmente à agência. Mas ao chegar aqui, se deparou com uma surpresa. Esse ano não veio nenhuma vez, já é a terceira vez, Então eu fui lá, como de costume. Costume não, terceira vez. A vez anterior, a menina que me atendeu é uma pessoa já mais, acho que já é mais consciente, me atendeu, foi lá dentro e buscou para mim. Agora dessa vez veio uma pessoa menos experiente, pediu para ficar na fila esperando. Eu com a bengala, tive que esperar 15 pessoas primeiro, para depois me chegar a minha vez. De acordo com ele, em sua última ida à agência da CEMIG solicitando a segunda via da conta do mês e portando uma bengala de apoio que mostrava claramente a sua deficiência, o atendimento preferencial não foi realizado, mesmo com um banner que assegurava o seu direito. O cartaz ensinando lá, prioridade para deficiente e a idade também, Como eu vou fazer 61 anos esse ano, então já posso ser por isso também. Aí já tem deficiência nas pernas, que eu já uso a muleta, tem dia que eu vou até de cadeira de roda, então já é um problema a mais, Tinha um cartaz lá, eu falei assim, aqui, e apontei com a bengala ainda, falei assim, aqui, por que eu não tenho prioridade agora? Ele reivindica seus direitos para que seja feita a entrega das contas em sua residência e para que o atendimento da agência local seja melhorado. A pessoa tem que ter mais sabedoria, saber lidar com as pessoas, Procurar saber. Quem não sabe, a instrução da pessoa que está empregando, dá instrução para as pessoas, Pois é, olha só, a CEMIG ainda não respondeu aos nossos questionamentos sobre essas reclamações. Que a gente tiver uma resposta, sobre tudo isso que o entrevistado disse, sobre esses questionamentos que ele faz, esses apontamentos, a gente mostra para você aqui. Amanhã nos nossos telejornais a gente vai voltar a repercutir essa situação.
Tá terminando o NTV News de hoje, mas a gente volta amanhã às 19 horas. Ótima noite para você, obrigado pela companhia e até lá.